O livro esse que eu estou lançando chama Recado dos Dias. E eu estava falando com o Fischer, uma das primeiras pessoas que leu, né? E aí, lá pelas tantas, a gente estava comentando o livro, e ele... E o Guimarães Rosa, hein? Eu disse, pois é. Que tanto Guimarães Rosa. Saiu muito rosiano o livro, porque esse título é inspirado num título de um conto maravilhoso chamado Recado do Morro, que Fischer e Diego não me deixem mentir sozinhos. Se ele fosse traduzido para outros idiomas, ia ser um dos grandes contos do século no mundo inteiro. É um conto simplesmente maravilhoso. Conta o enredo básico. Cheio de camadas e camadas e camadas de leitura. Que é um recado que sai de um morro para uma pessoa, para uma outra pessoa. Isso, a ideia é um grupo de viajantes, né? 2 tropeiros que estão liderando a comitiva, né? Levando essas pessoas lá para o interior de Minas, né? Na região de Cordesburgo, que é a cidade do Guimarães Rosa, acompanhados de um estrangeiro, né? Que é um cara... parece um naturalista, parece um cientista, um cara que fica anotando tudo e desenhando as plantas, os bichos, e pergunta tudo para todo mundo, não fala bem português, mas fica se virando. Um padre e um fazendeiro, né? E essas pessoas vão percorrendo esse trajeto no meio do sertão e vão encontrando pessoas ao longo do caminho. E essas pessoas vão contando histórias, né? E essas histórias vão se modificando ao longo do trajeto, né? Elas vão se transformando. É quase um telefone sem fio, né? É uma história que começa de um jeito e aí aparece um outro personagem. Aquele personagem pega um elemento daquela história, mas já muda um pouco e a coisa vai indo até que no final essa história, né, esse recado do morro, e depois eu vou ler aqui um trechinho que explica por que chama Recado do Morro. Esse recado do morro vai indo, até se transformar numa canção. Né? Isso é de uma beleza. O ponto máximo assim. Da comunicação é uma canção. O ponto máximo é uma canção. Toda aquela história que já tem fiapos da história original acaba se transformando numa canção. Então, eu vou ler um trechinho. É uma temeridade ler Guimarães Rosa, né? Estamos aqui para correr. 2 avisos. É uma temeridade ler Guimarães Rosa em público, porque, enfim, a linguagem não é a mais coloquial do mundo. E a segunda coisa que eu queria dizer é a dívida eterna de gratidão que eu tenho ao meu professor de literatura. Porque em 1990, muito antes do Sarau Elétrico e da Balonê, eu fiz um curso com o Fischer e a gente leu Grande Sertão. E eu lembro exatamente da sensação que é começar a ler Guimarães Rosa e pensar, não estou entendendo nada. Aonde vai esse troço? Isso aqui não é para mim, eu não li o suficiente, eu não sei ler isso. Mas... tem outros livros que te dão essa sensação. Ulisses te dá essa sensação. Só que, experiência pessoal, Ulisses eu terminei com a mesma sensação. Esse livro não é para mim. Ok, bacana, valeu, mas não é para mim. Guimarães Rosa, ao contrário, depois que tu engrena, aquele livro é o livro da vida. Né? Eu acho que todo grande apaixonado por Guimarães Rosa pensa isso. Assim, esse é o livro da vida. Grande Sertão é um dos livros da minha vida. E nos últimos tempos, nos últimos meses, eu comecei a ler muitos contos. E por isso topei com o Recado do Morro. Então vou ler um trechinho, assim, uns trechinhos saltitantes para contar a história do primeiro personagem, a primeira pessoa que essa comitiva encontra pelo caminho, que é um sujeito chamado Malaquias, mas que também tem outros nomes, assim, e ele é chamado de Gorgulho também. Então, Gorgulho e Malaquias são a mesma pessoa. Só para ver que não é tão fácil ler. Se chamar de João Carlos é capaz dele atender também. Tipo aquele... Não, é tipo romance russo, né? Que lá pelas tantas... Aí é o inferno aqui. Às vezes essa chamada de 5 gente... Alyosha, não sei o quê. Sei lá. Tem que anotar. Bom, então eles estão fazendo esse percurso e encontram o Gorgulho. Baixar o microfone aí, eu acho. Ou tu te levanta. Assim?
Que tu vai ficar com a cabeça baixa, tá bom. Ok. E assim seguiam, de um ponto a um ponto, por brancas estradas calcárias, como por uma linha vã, uma linha geodésica, mais ou menos como a gente vive. Lugares. Ali o caminho esfola em espiral uma laranja, ou é a trilha escalando contornadamente um morro, como um laço jogado num animal. Queriam subir e ver o mundo disforme, de posse das nuvens, seus grandes vazios. Mas com brevidade desciam outra vez. Saíram aonde a estrada é reta, bom estirão. Até que a pouco trecho enxergavam adiante uma pessoa caminhando. Um homenzinho terém-terém, ponderadinho no andar, todo arcaico. É o Gorgulho, disse o pé-boi, que é o Pedro Orósio também, que também tem 2 nomes. Quem? Não é Osório, é Orósio. Orósio, é. Quem? Um velhote grimo, esquisito, que morava sozinho dentro de uma lapa, né, uma gruta, entre barrancos e grotas. Um urubuquara, casa dos urubus, uns lugares com pedreiras. O nome dele, de verdade, era Malaquias. E o Gorgulho, direito bem no meio da estrada, parecia um garatujo, um desses calungas pretos, ou carranquinha escoradora de veneziana. Tinha um surrão a tiracolo e se armava um bordão na mangueira. Como quase todo velho, andava com maior afastamento dos pés, mas sobranceava comedimento e estúrdia dignidade. Devia de ouvir pouco, pois a comitiva já quase o alcançara e ele ainda não dera por isso. Ora, pela calada do dia, ali é lugar de muito silêncio. Assim, o Gorgulho calçava alpercatas. Sua roupa era de sarja fusca, formato antigo, casacão comprido demais, com gualdrapas, uma borjaca que de certo tinha sido de um dono outro, mas limpa, sem desalinho nenhum. Via-se que ele fazia questão de estar composto, sem um ponto algum de desleixado. E o que empunhava era uma bengala de alecrim, a madeira roxa escura, quase preto. Quer dizer, um sujeito lá perdido no meio do sertão. E ele está assim, inquieto e gritando, assim, e as pessoas achando que talvez ele seja meio maluco. E aí, uma hora, ele faz silêncio e presta atenção em tudo, de nariz alto, como se o seu queixo fosse um aparelho de escuta. Ao tempo, esconchara a mão à orelha, e como se estivesse escutando alguma coisa. O que foi, seu Malaquias? Já ao lado dele, o Pedro Orósio indagava. Apenas no instante o Gorgulho percebia-os. Voltou-se, mas não. Só um pouquinho. Pedro Osório teve de apresentá-lo a cada um, e ele cumpria a sério o cumprimento com vagar. A Frei Sinfrão, o padre, beijou a mão, mencionando Jesus Cristo. Se descobrira e segurava o chapéu, pigarreando e aprovando, com lentos anuídos, a boa presença daquelas pessoas. Mas a gente notava quanto esforço ele fazia para se conter. Tanta perturbação ainda o agitava. Que é que um morro não tem preceito de estar gritando, avisando coisas? Quer dizer, ele tinha a sensação que o morro estava falando com ele, né? Disse, por fim, se persignando e rebenzendo, e apontando com o dedo no rumo magnético de 29 graus nordeste. Lá estava o Morro da Graça, um morro que existe mesmo, dá para visitar quem for fazer o percurso Guimarães Rosa. Solitário, escaleno e escuro, feito uma pirâmide. O Gorgulho mais olhava de a revirar os bogalhos, parecia que aqueles olhos seus dele iam sair, se esticar para fora, com pedúnculos, como tentáculos. Possível ter alguma coisa? Frei Sinfrão perguntava. Essas serras gemem, roncam, às vezes com retumbo de longo trovão, profundo de camadas calcárias, como nos terremotos de Bom Sucesso. Dizem que isso acontece mais por volta da lua cheia. Mas aí, o seu Jujuca, que é um fazendeiro, pergunta, mas o que o morro está dizendo, seu Malaquias? Que mal lhe pergunte, o que ele está lhes dizendo? Pois ao que foi que ele vos disse, meu senhor, o senhor vos me sê com perdão, o senhor não está escutando? Vigia lá, a modo de que a coisa tem pauta. Né? E aí, finalmente, ele vai dizer o que o morro está dizendo para ele. Que disse?
Deu rei o demo. Deu rei é uma expressão que não se usa mais, que é tipo um valha-me Deus, é um me acuda. Aqui deu rei? Aqui deu rei, o que deu rei é a expressão, e é como assim, Deus me acuda, né? O rei me acuda, no caso. Né? Mas é uma expressão enfim, que se perdeu e que vai se transformando ao longo da história, porque as pessoas acham que ele está falando de um rei mesmo. Né? Que disse? Deu rei, o demo, má hora, esse morro ásparo, só se é de Satanás, pois lhe que vir gritar recado assim, que ninguém não pediu, é de tremer as peles. Por mim, não encomendei aviso, nem quero saber de coisa semelhante. Destino, quem marca é Deus, seus apóstolos. E que ele, o morro, disse, com a caveira da noite, feito histórias sagradas, deu rei, deu rei. Então, isso é assim, é uma coisa... É o primeiro recado. É o primeiro recado. E esse recado anda por 7 pessoas e ele vai sendo transformado. E o rei, que antes era só uma expressão, vira um rei. E a morte que é mencionada vira morte. Até virar realmente uma história em que se prevê um crime que vai acontecer e que acontece na realidade. Mas antes desse desfecho da história, eu vou ler como ficou a canção, né, para vocês verem o que passou, como essa história foi caminhando e no que ela se transformou nesse poema, que meio que prevê, né, uma história trágica, uma história de morte e de traição. Quando o rei era menino, já tinha espada na mão e a bandeira do divino, com o signo de Salomão. Mas Deus marcou seu destino de passar por traição. 12 guerreiros somaram para servirem suas leis. Ganharam prendas de ouro, usaram nomes de reis. 7 deles mais valiam. Dos 12, era 1 mais 6. Mas um dia veio a morte, vestida de embaixador. Chegou da banda do norte e, com um toque de tambor, disse ao rei: a tua sorte pode mais do que o teu valor? Que é uma frase maravilhosa, né? Quer dizer, a tua vida vale mais do que o destino que está traçado para ti. Essa caveira que eu vi não possui nenhum poder. Grande rei, nenhum de nós escutou o tambor bater, mas é só baixar as ordens que havemos de obedecer. Meus soldados, minha gente, esperem por mim aqui. Vou à Lapa de Belém para saber que foi que ouvi e qual a sorte que é minha desde a hora em que eu nasci. Não convém, ó grande rei, juntar a noite com o dia. Não pedi vosso conselho, peço a vossa companhia. Meus 7 bons cavaleiros, flor da minha fidalguia. Um falou para os outros 6, e os 7 com um pensamento. A sina do rei é a morte. Temos de tomar assento. Beijaram suas 7 espadas, produziram juramento. A viagem foi de noite, por ser tempo de luar. Os 7 nada diziam, porque o rei iam matar. Mas o rei estava alegre e começou a cantar. Escuta, rei favoroso, nosso humilde parecer. Enfim, por aí vai. O conto continua. Mas a ideia do recado dos dias tem um pouco isso de quem escreve crônica escreve, né, para a semana seguinte, não escreve muito com a ambição de que aquilo lá vai durar e que vai fazer algum sentido e tudo mais. Mas parando esse ano para reler as crônicas antigas e do período que começa em 2013, que é o ano depois da última coletânea, eu percebi que tinha ali uma história sobre o Brasil nos últimos 10 anos. Né? Então, o livro, ele para mim... O livro é uma história do Brasil dos últimos 10 anos. Escrita assim, com a percepção mais dia a dia possível, com a primeira impressão, né? Com a impressão que a gente tem, com a raiva que a gente tinha quando lia algumas notícias. A gente segue com raiva. Hoje, especialmente, que está todo mundo, né, com a cabeça na eleição americana, né, a gente pensa que esse período que começou em 2013... não vai acabar nunca. E hoje pode ter uma grande inflexão, né?
Oremos. Oremos. Muito bem. Muito bem. Muito bem.